No começo da semana a gente fez um vídeo aqui falando dos paralelos do universo do Miles principal de Aranhaverso com o Miles da Terra 42 e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que comparando o universo da Gwen Stacy com o universo de O Espetacular Homem-Aranha de Andrew Garfield. Os dois têm muitas coisas em comum e a gente vai listar todas elas aqui. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e hoje é dia de a gente falar de mais duas realidades que aparentam ser aquelas realidades paralelas, aquelas que seguem um caminho bastante semelhante, só que tem um acontecimento específico que muda muita coisa. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e avisar que tem spoilers aqui de Homem-Aranha através do Aranhaverso, a sequência de Aranhaverso que está nos cinemas. Então, se você ainda não viu e não quer ter spoilers, pare este vídeo aqui e vá assistir o filme. Também quero lembrar a vocês de se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo caso vocês gostem do conteúdo. Bom, primeiro de tudo é que a gente está agora lidando com uma fase de multiverso da Marvel, né? E nós temos muitas realidades alternativas, mas algumas delas são bem paralelas, se assim a gente pode dizer, que são aquelas que caminham com coisas bastante semelhantes e que um pequeno acontecimento começa a mudar tudo. Por exemplo, a Terra do Tobey Maguire e a Terra do Tom Holland, elas não são paralelas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enquanto na do Tobey Maguire o tio Ben teve um peso enorme pro Peter, na do Tom Holland quem teve esse peso foi a tia May, né? Não são pequenas mudanças, são grandes mudanças. O primeiro Aranhaverso já traz tais relações, mas que são ampliadas nessa sequência com alguns eventos bastante parecidos. Antes de prosseguir, sempre bom lembrar que realidades alternativas podem ter pequenas alterações que acabam gerando grandes consequências inéditas, como vemos em What If e talvez aqui. Em What If a gente tem o Yondo pegando o T'Challa ao invés de pegar o Peter Quill, e esta pequena alteração acabou causando consequências imensuráveis à galáxia, consequências desta vez bastante positivas, porque como Star-Lord, o T'Challa, com a sua habilidade diplomática e tudo mais, conseguiu convencer o Thanos a não fazer todo aquele genocídio que ele queria fazer na galáxia, ou seja, os acontecimentos da Saga do Infinito nunca foram concretizados pelo Titã. E este paralelo começa com a primeira mudança do universo da Gwen na Terra 65 com a do Peter de Andrew Garfield, onde ela foi picada pela aranha e não o Peter. A partir disso, o efeito borboleta entra em ação e todo o cotidiano dos dois começa a mudar, afetando também as famílias de ambos. Então a gente vê no Espetacular Homem-Aranha que a Gwen e o Peter, eles estavam na Oscorp no dia que o Peter foi picado. Aquela aranha estava ali e os dois estavam no mesmo ambiente. Qualquer um deles poderia ser picado. Então, seguindo a nossa teoria, em um universo foi o Peter, né, no de Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, e no outro, na Terra 65, aconteceu do mesmo jeitinho, mas quem foi picada foi a Gwen. E isso acaba tendo um impacto nas famílias, por quê? Porque no universo do Andrew Garfield ali, ele acaba perdendo o tio Ben. A gente aprende também em Aranhaverso que os tais eventos canônicos são os momentos onde um Homem-Aranha ou alguém com poderes de aranha acaba perdendo entes queridos, e isso acaba formando essa pessoa para que ela se torne um herói de verdade. Isso aconteceu com ambos nos universos em que eles se tornaram este ser super poderoso. Então, enquanto o Andrew Garfield recebeu poderes e ele acabou, por conta disso, perdendo o tio Ben, no universo 65, a gente vê a Gwen Stacy e a família dela se reunindo junto com a família do Peter Parker. Só que ela só tem o pai dela ali, enquanto o Peter tem a tia May e o tio Ben. Se a gente lembrar bem da família da Gwen no Espetacular Homem-Aranha do Andrew, ela tem o pai, a mãe e os irmãos. Outro ponto em comum das duas realidades é que seguimos com o Teioso deste universo enfrentando o Lagarto, mas aqui temos outra alteração, que é na Terra 65, o Peter se acha cada vez mais descartável. Ele não recebeu os poderes do Aranha, ele não tem poder nenhum, não tem habilidade nenhuma, e ele sai em busca de poder. Sua proximidade com o Dr. Connors, segundo a nossa teoria, o leva aos estudos genéticos que dariam origem ao Lagarto no futuro. Assim como aconteceu no universo de Andrew, Peter ajuda Dr. Connors a resolver a equação, mas, sedento por força, consegue roubar um frasco e aplica em si mesmo, se tornando ele o Lagarto ao invés do Dr. Connors. Então, no universo do Andrew Garfield, o Peter Parker ajudou o Kurt Connors porque ele era amigo do pai dele, porque eles tinham uma relação aí, e ele queria, né, sempre se superar nesse sentido intelectual também. Então ele acaba ajudando o Dr. Kurt Connors, só que ele não precisava de poder. O Kurt Connors conseguiu encontrar sua pesquisa e ele mesmo se injetou aquela fórmula e acabou virando o Lagarto. Só que na Terra 65, o Peter também ajudou o Kurt Connors a chegar nessa equação, só que ele queria poder, Peter, queria ser uma pessoa mais forte e acabou usando em si mesmo essa fórmula, então ele acaba também conseguindo seus poderes, mas de um outro jeito.
Na luta contra a Gwen, o corpo frágil do Peter não aguenta a cura que ela usa e ele acaba morrendo. Na sequência, assim como vemos em Espetacular Homem-Aranha, o Capitão Stacy desmascara o Vigilante Teioso. No filme de 2012, os dois haviam discutido sobre as intenções e o impacto do Homem-Aranha em uma tensa conversa entre genro e sogro, né? Então tem aquela conversa do Peter quando ele vai conhecer a família da Gwen, que ele começa a discutir com o Capitão Stacy ali e a parada fica bem tensa. Logo depois a Gwen acaba descobrindo que ele é o Homem-Aranha. He was providing a public service. Most people would be wrong. If I wanted the car thief off the street, he'd already be off the street. So why wasn't he then? Enquanto aqui, na Terra 65, essa discussão também acontece, só que entre pai e filha. Outra mudança em situação bem paralela é o momento da descoberta. As semelhanças são grandes, com o Capitão Stacy apontando a arma para a aranha e forçando o Vigilante Mascarado a revelar a sua identidade. Os movimentos tanto do Peter do Andrew Garfield quanto da Gwen da Terra 65 são idênticos. Eles se rendem, percebem que não tem saída e com calma removem a máscara, chocando o Capitão Stacy em ambos os casos. No caso de Andrew Garfield, o lagarto ainda não havia sido derrotado, então ele não tinha matado ninguém. O problema do Capitão era um mascarado que achava que representava a lei. Já na Terra 65, a Spider-Gwen resolveu a situação de uma forma mais rápida, antes de ser desmascarada pelo Capitão. Então aqui, um Peter mais frágil morre e a Mulher-Aranha passa a ser taxada como uma assassina. Aqui o momento da revelação foi um pouco mais chocante porque o Capitão Stacy não estava mais lidando só com um vigilante que se achava um herói, mas sim com uma pessoa que ele achava ser uma assassina. Isso dificulta muito a reação do Capitão Stacy. Ele não se depara apenas com a filha sendo vigilante mascarada, mas também descobre que ela está sendo acusada de assassinato. Desta forma, a reação do Capitão também muda. Se lá ele ajuda o Peter Parker e morre pedindo para que o Homem-Aranha se afaste da Gwen para proteger a própria filha, aqui ele não morre, já que a ameaça do lagarto já não existia mais. A Gwen tinha resolvido antes. Mas ele tem que lidar com a possibilidade da filha ser uma assassina e aponta a arma para ela. A partir daí as coisas mudam de vez e a pequena alteração que foi a aranha morder a Gwen ao invés do Peter criou toda uma nova realidade, com mudanças enormes mostrando os perigos do multiverso. Então basicamente tudo começou quando os dois estavam ali, Peter e Gwen, se provocando no Oscorp para saber quem era o aluno número 1 da sala e um dos dois foi mordido. Depois disso, cada um segue o seu próprio caminho como vigilante teioso aí, e acaba tendo essas consequências. Se a gente for olhar por esse lado aqui de tudo que eu falei, a Gwen foi até mais eficiente no universo 65 do que o Peter do Andrew, porque ela acabou resolvendo a situação do lagarto antes. Talvez o próprio Peter Parker lagarto fosse menos resistente que o Dr. Connors também, né, tem isso. Mas eu acredito que a Gwen, ela foi sim mais eficiente que o Peter e por isso acabou também acarretando todas essas outras mudanças. Eu quero saber o que vocês acham de todas essas relações, estes paralelos do universo, e também quero indicar para vocês o vídeo que a gente fez falando do Miles da Terra 1610, que é o Miles principal de Aranhaverso, contra o Miles da Terra 42, a Terra onde a sequência de Aranhaverso termina. Assistam esse vídeo também, se inscrevam no canal e se vocês gostaram do conteúdo, curtam aqui porque ajuda bastante a gente. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.